Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Hoje o contexto será sobre a transição do contexto geopolítico bipolaridade para a multipolaridade. Lembrando que antes dessa aula, houve uma aula dada sobre globalização e IDH, né? E a gente estará, depois dessa aula, também falando sobre o mundo globalizado, né? Pós-bipolaridade, o mundo mergulhado na multipolaridade, né? Passamos a ter um mundo multipolar, um mundo onde o capitalismo global passou a imperar. A gente também não pode esquecer que nós falamos sobre uma outra aula que explicamos sobre um contexto geopolítico histórico de evolução, quando a Segunda Guerra Mundial terminou e a gente passou a ter o avanço, né, da bipolaridade e o mundo foi mergulhando no fim dessa bipolaridade para a multipolaridade. Esse contexto histórico geopolítico. Só que hoje a aula não deixem de ver essas outras aulas procurando no meu canal. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a transição que foi a bipolaridade, né? E o que está sendo hoje a chamada multipolaridade, o mundo global. Veja só, bipolaridade. A bipolaridade, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo ele foi mergulhado em duas grandes potências. Estados Unidos, de um lado, e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do outro. Com isso, Estados Unidos e a antiga União Soviética, o mundo foi mergulhado em capitalismo versus a outra proposta, socialismo, né? No contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Isso durou até o início dos anos 90, onde vários contextos, como por exemplo, resumidamente falando, alta burocratização por parte da antiga União Soviética, falta de investimentos em tecnologia civil, né? Houve uma corrida muito forte nos avanços soviéticos ligados ao contexto bélico, corrida armamentista, ao contexto espacial, a corrida espacial. Isso foi canalizando muitos recursos econômicos para essas corridas e aí a tecnologia civil, a tecnologia industrial da antiga União Soviética foi ficando para trás, né? Aqui o que eu disse, as corridas espacial e armamentista geraram amplos prejuízos econômicos para a antiga União Soviética. Isso gerou uma separação física, literal física, cortina de ferro, né? Arame farpado, nações armadas de um lado ocidental, dominado pelo capitalismo estadunidense, Estados Unidos, do outro lado o mundo oriental, dominado pelo socialismo soviético, e aí a Europa foi mergulhada em duas Europas. A Europa ocidental e a Europa oriental. Ocidental dominada pelo capitalismo estadunidense e a oriental dominada pelo socialismo soviético. Não esquecendo que a Alemanha, a provocadora, a grande provocadora da guerra, né, o nazismo, infeliz nazismo de Adolf Hitler, fez com que houvesse uma grande separação. Um muro foi posto, criando duas nações, antes uma só, a Alemanha. Então nós tivemos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, no viés da divisão das Europas, já explicado. Então a gente passou a ter esse avanço, né, das tecnologias não bélicas, a gente passou a ter a queda do socialismo soviético por conta do que já foi explicado no contexto histórico da queda do socialismo soviético,
A União Soviética ela passou a ter menos recursos tecnológicos civis, tecnologia civil, e aí, com tecnologia atrasada, o mundo viu o fim da União Soviética, né? O fim do socialismo soviético por falta de investimentos na indústria civil. A União Soviética mergulhou num atraso tecnológico, né? Burocratização acentuada, começaram a haver movimentos separatistas, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma união de diversas nações que se separaram e cada uma nação passou a viver por sua própria conta e risco, né? A sua própria administração política, econômica, a partir do momento da criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, sem a União Soviética. Com isso, o mundo ele mergulha, acaba a bipolaridade e o mundo é mergulhado na multipolaridade, dando início à intensificação da globalização, especificamente falando no contexto geopolítico, capitalismo mundial imperando, onde a gente passa a ter 3 grandes áreas de influência mundiais, né? Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. E aí a gente tem estas áreas de influência mundial e com isso o mundo é mergulhado no contexto multipolar, globalizado. E a gente entra propriamente dito na globalização. E a globalização, mundo globalizado, será o tema da próxima aula. Não percam, pessoal. Então vamos ficar por aqui. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.